pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre a tão temida redação do Enem. Nós sabemos que para alcançar o 1000, para alcançar a nota máxima, ou chegar bem perto dela, uma coisa que nós precisamos é, com certeza, entender e atender ao tema. E uma das perguntas que os alunos se fazem, desesperados, é: mas e se eu não souber o tema? E se eu não souber nada do tema na hora que eu me deparar com ele lá na hora da prova? Bom, quando a gente analisa os temas que já caíram, nós entendemos que a coletânea, os textos motivadores que a prova te oferece, ajuda demais na elaboração da sua redação. Se a gente for pegar, por exemplo, o tema de 2014, publicidade infantil em questão no Brasil, só pelo recorte temático era muito difícil entender o que a prova estava querendo da gente. E quem ajudava nesse sentido, quem ajudava na interpretação do que a banca do Enem queria, era justamente a coletânea, aqueles que são chamados de textos motivadores. Então, se você não souber o que fazer ou estiver muito desesperado, tenha calma, leia os textos motivadores e tente pensar em referências históricas e atuais sobre aquele assunto. Outra dica é entender o que a redação do Enem espera de você. Bom, nos mais de 20 anos que a prova já acontece, nós entendemos que, como tema, o Enem traz um problema social brasileiro. Isso aconteceu nos últimos 20 anos e tende a permanecer. A gente vai ficar tentando adivinhar qual é o problema que já caiu? Não, vamos entender, fazer uma análise dos temas anteriores para tentar pensar o que vem aí no ano de 2022. Bom, nós temos que, além desses problemas sociais brasileiros, o Enem também toca em algumas minorias sociais que passam, enfrentam inúmeros problemas, já que na redação nós temos que problematizar, por que não olhar para essas minorias? Então nós temos em 2015 violência contra a mulher, nós temos em 2016 intolerância religiosa, em 2017 formação educacional de surdos. Então percebam que, além dessa problematização, tem também a questão das minorias. Bom, vamos entender um pouquinho o que esperar para 2022. A ideia não é adivinhar o que vai cair, mas se você estiver bem preparado em relação à estrutura, em relação a assuntos, tenho certeza que você vai arrasar. Então vamos entender o que está em evidência na mídia. Bom, temas associados a preconceito e intolerância sempre são muito discutidos. Além disso, se a gente for pensar nas questões ambientais, são problemas muito graves e que estão muito em evidência, sendo falados pela mídia. Além disso, nós pensamos também em questões de desigualdade social e pobreza, que englobam inúmeros recortes temáticos que podem aparecer. Tem também a questão da fome, da segurança pública ou da falta dela, pensando na questão da violência. Por isso, é necessário que você leia sobre esses temas, produza redações e pense também que, além desses eixos de assuntos, existem inúmeros recortes temáticos que podem ser associados a isso. Quando a gente pensa, por exemplo, em população em situação de rua, nós pensamos no tema da arquitetura hostil. Quando a gente pensa na questão da fome, nós podemos associar ao desemprego. Quando a gente pensa em intolerância, a gente pode associar, por exemplo, ao racismo. Quando a gente pensa em violência, tem inúmeros eixos temáticos relacionados. Violência com o professor, violência no esporte, violência no trânsito. Então, tudo isso pode aparecer como recorte no Enem. Quem avalia essa adequação ao tema é a competência 2. Então, para que você alcance a tão sonhada nota 1000, você precisa alcançar os 200 pontos nessa competência. Lembrando que, se você não adequar o tema, você zera essa competência, por isso que é tão grave. Vamos entender então que a competência 2 avalia tanto a adequação ao tema, ao gênero e também o uso de repertórios. Sabendo desses assuntos todos, saúde, educação, segurança, moradia, nós temos também que pensar em repertórios associados a isso. Então, conhecendo esses assuntos, a chance de você conseguir repertórios específicos sobre isso também aumenta. Então, ficam dicas para vocês sobre o que pensar, sobre o que estudar, sobre o que escrever, para que a nota 1000 de fato seja alcançada. Bom, resumindo tudo isso, além de atentar à estrutura do texto e aos assuntos, é necessário também estudar repertórios. Falando em repertório, você tem aqui os vídeos do canal, nosso Pod AZ, para conseguir lá aprender um pouquinho sobre interdisciplinaridade, filmes e se preparar melhor para a sua redação. Continue acompanhando, bons estudos, bons treinos e até mais!